Oi, gente! Hoje a gente vai continuar o quadro Cancelados de A a Z. O objetivo desse quadro é falar de várias personalidades, celebridades de A até a letra Z. Eu já falei da Anitta, do Arthur Duval, da Amber Heard, já falei dos cancelados do BBB e agora eu vou falar da letra C. Então, o objetivo desse quadro não é falar mal de ninguém. Eu sou publicitária, sou assessora de comunicação e vejo muitas celebridades errando na hora de se posicionar nas redes sociais, nas mídias digitais. Então, o objetivo é aprender através da comunicação para que você não entre em crise nas redes sociais, ou se você é uma celebridade, um youtuber, alguém que conseguiu chegar lá na fama e está em um momento de crise porque falou algo, fez algo e não sabe como sair dessa. Então é um quadro para a gente aprender com os nossos erros e através da comunicação a gente ter uma abordagem mais assertiva e ter um posicionamento que esteja de acordo com o nosso propósito. Então, que seja congruente com a mensagem que a gente quer passar. Então, hoje a gente vai falar do Chris Rock e do Caio Castro. O Chris Rock, né, ele participou recentemente do Oscar e entrou naquela polêmica com o Will Smith. Ele fez uma piada, né, de mau gosto e o Will Smith, ele se levantou e deu um tapa na sua cara. Então gerou aquele climão e muitas pessoas acharam que o Chris Rock ele ia entrar no cancelamento naquela época. Mas, por incrível que pareça, né, mesmo o Chris Rock tendo feito uma piada de mau gosto, que é uma das coisas que eu falo aqui, que se você usa isso nas redes sociais, você vai acabar entrando em cancelamento, entrando em crise, tem algo que é mais grave do que isso, que é a violência, ou cometer algum tipo de crime. Então, quando você tem um ato violento, seja por atitudes, né, físicas ou palavras, isso vai ter um peso muito grande. Então, normalmente as pessoas não vão perdoar esse tipo de ação e a pessoa vai ser cancelada. Então, o que teoricamente seria aceito por ele ter uma justificativa do ato, ele acabou invertendo isso contra ele. E a gente pode analisar que ele poderia ter feito o seu protesto, não gostando da piada, é, feito de várias formas. Ele poderia ter levantado, feito um gesto de algo que ele não concordasse, ele poderia ter vaiado, ele também ter se posicionado no momento em que ele ia receber o troféu. Ele também poderia ter se posicionado de forma individual com o Chris Rock, ou ele também poderia ter se posicionado depois, dentro de um contexto de assessoria, com um artigo ou com um post nas redes sociais, mas ele escolheu a forma de comunicação mais agressiva, que é aquele ato impulsivo. Então ele acabou sendo banido do Oscar, perdendo várias oportunidades, vários filmes agendados. Então esse é um tipo de cancelamento que eu falo que está no topo aí das coisas que as pessoas cometem, que é a violência, atos violentos. E normalmente não são perdoados. Tanto que agora ele fez um posicionamento nas mídias digitais pedindo desculpas pelo ato, reconhecendo que ele não estava errado, que ele não estava certo, aliás. Além disso, ele não teve apoio também da própria esposa dele, sendo que ele estava defendendo-a, e isso deixou mais vulnerável também. Ou seja, ela teve seu posicionamento ali, dizendo que ela não concorda com atos violentos, que ela não concordou com o que o marido fez, que ela estava fora disso. Why didn't you apologize to Chris in your acceptance speech? I was fogged out by that point. I made a choice. It's like I'm sorry really isn't sufficient.
A gente pode ver também que o Chris Rock, logo em seguida desse episódio, ele não se pronunciou. Ele ficou na dele, né, para ele refletir, para ele repensar. Ele disse que ele estava chocado, que ele estava mesmo em choque com o que tinha acontecido, que aquilo, ele estava processando aquilo ali. Então foi bastante verdadeiro, então fez com que ele não entrasse também nesse cancelamento. Entrando agora, né, no Caio Castro, eu achei que eu ia parar de falar a respeito do assunto, mas o assunto continua nas mídias digitais, ganhando uma proporção muito grande. E aí vocês vão ver a diferença entre o primeiro caso e o segundo, que na verdade o primeiro caso, que é um caso de violência, que é um caso inaceitável, foi um cancelamento mesmo, em que as pessoas não só deixaram de seguir o perfil, ele perdeu fãs, ele perdeu sim espaço, né? Ele perdeu trabalhos, ele perdeu o nome dele, a reputação que ele estava levando ali, então ele jogou por terra. Já o Caio Castro, as pessoas acabaram entendendo mais pro lado da piada, vendo os memes, né, que as pessoas estão gerando a respeito disso. Então as pessoas estão fazendo piada com o Caio Castro, com a situação dele jantar e se ele vai pagar, se ele não vai pagar a conta. Então chegou, eu achei interessante que grandes humoristas estão comentando a respeito. Então eu vou deixar aqui 2 grandes humoristas que tiveram uma fala muito, muito legal sobre o Caio Castro, que é a Bruna Luiz e o Afonso Padilha. Olha, nunca me pediram tanto uma opinião quanto esse do caso do Caio Castro. Olha, eu nunca achei que uma opinião ia causar tanta discussão. Mas, gente, agora, dando o meu ponto de vista, Bruna, eu não estou muito acostumada dos caras pagarem coisas pra mim. Porque, veja, o meu pai já não pagava pensão. Então, ri do abandono paterno, vai? Eu não estou muito acostumada. Só que eu entendo também que essa fala do Caio veio no momento... Prestem atenção no que eu vou falar. Essa fala do Caio veio num momento muito sensível. A gente está vindo num período de muitas notícias terríveis para nós mulheres. A gente está vindo num período que está muito evidenciado o quanto é difícil ser mulher. Aí vem Caio Castro, um cara que é galã há anos. O Caio, para mim, e eu acho que para parte de vocês, sempre foi um príncipe. Então, ele falar isso agora frustrou muito a gente. Porque é a mesma coisa que se ele fosse o príncipe da Cinderela, a Cinderela tá sem o sapato, ele tá com o sapato da Cinderela na mão, ligar pra Cinderela e falar, se fode aí, linda, vem a pé buscar, vem com o sapato só, ó, tá arrasta fundo, pode vir. Então, por isso que eu acho que foi tão sensível isso. Mas, de verdade, eu não acho que o homem tenha a obrigação de pagar jantar. Claro que a gente gosta, porque a gente se sente... É um carinho, é um mimo, mas obrigação não tem. Sabe por quê, mulheres? Porque a gente lutou muito para ser independente. E não é um prato de parmegiana que vai comprar nós. Para começar. Eu pago, não tem problema com pagar contas. Só que eu não quero a sensação de estar... Essa coisa de estar sustentando, essa palavra é muito forte. Quando ele fala sustentar, é muito forte. Parece que ele vai pagar a janta e uma cesta básica vitalícia. Olha, Caio, você não pagou a pensão dela. Esse mês você comeu, ela não pagou a pensão. Só que as mulheres, vamos ser mulheres, vamos ser sinceras. Eu, se fosse mulher, eu pagaria a conta do Caio Castro. Pagaria com certeza. Ainda falaria, na próxima você paga, hein? Só pra sair de novo com o Caio Castro. Não, problema. Ele falou que se incomoda. Ele falou, o meu incômodo é quando a mulher... Ela não, a menina, a pessoa que eu saí, ela nem se costa para fingir que vai pagar. Ela nem sabe fazer aquela ceninha. A ceninha, eu sou muito bom em ceninha. Nossa, eu sou muito bom. Eu sou muito bom em pegar uma carteira imaginária. Se eu tivesse que mandar currículo agora, uma qualidade, se eu tivesse uma entrevista de emprego, falar, eu sou bom pegando carteiras imaginárias. Eu sou muito bom, Diego. A conta chegar... Eu, não, a pessoa, não, deixa que eu posso fazer. Que isso? Só que ela é uma linha muito tênue
entre você fingir que vai pegar e a pessoa fala, então racha, então você tem que ser muito rápido, tá? A pessoa fala, deixa que eu pago. Você fala, não. A pessoa, não, deixa que eu pago. Fala, que isso, meu? Nós comemos, tá doido? Nós comemos igual, cara. E a pessoa fala, deixa que eu pago. Até. Ô, Thiago, não vai pagar não, oi? Conta, senhores. Ah, eu sei. 1, 2, 3, 4. Não é a conta, amor. 34,50 pra cada. Hã? E a conta? Mas eu só bebi água da casa, rapaz. Não, você comeu. Não comi nada não. Não, você comeu. Ah, não vou pagar não. Seu dente tá até sujo de feijão. É de ontem. Vai, oferece que vai pagar. Fala que vai pagar, pelo amor de Deus. Paga, pelo amor de Deus. Fala que vai pagar, rapaz. Ô, filha da p... Tô passando mal, minha pressão baixou. Calma, Leite. Tá, eu vou resolver isso. Por favor, traz um sal. E a última coisa, né, que eu quero deixar de mensagem para vocês é que a primeira vez que eu dei entrevista na minha vida, eu dei entrevista para a Rede Globo, eu sabia que eu tinha que apresentar o produto com uma característica voltada para a vitalidade do produto, a energia. E aí, o repórter, quando ele foi me entrevistar, ele fez com que eu falasse algumas palavras e quando ele editou, quando saiu, né, no final de semana a matéria, justamente as palavras que eu estava falando que não era relaxante, não era tranquilizante, justamente essas palavras eles editaram e colaram, era relaxante, é energizante, ou seja, a edição inverteu o que eu estava querendo dizer ali, deu um outro sentido. E foi aí, né, eu antes de fazer publicidade eu tinha vontade de fazer jornalismo, foi aí que eu entendi que os jornalistas normalmente têm uma pauta pronta. Então eles já saem do estúdio, já em busca daquela matéria perfeita que eles idealizaram. Então a gente vê nas mídias tradicionais isso, né, uma deturpação. Já nos podcasts a gente vê a pessoa ali falando 3 horas, e por mais que você use um cortezinho só, depois você vai conseguir ver o contexto da mensagem. Então isso é legal, a questão dos podcasts, mas eu vejo que como publicitária, né, vocês que estão vendo as pessoas ali nos podcasts, eu vejo, normalmente as pessoas estão focadas no que a pessoa está falando, no convidado, e eu foco em quem está entrevistando, e é naquele momento que eu vejo, a pessoa está puxando a língua ali, olha, a pessoa está fazendo a outra falar e ela nem sabia que ela ia falar tanta coisa assim. Então é você também se preparar para esses momentos, porque quem entrevista, né, o pessoal de podcast, eles puxam mesmo, e muitas vezes são coisas que você realmente não falaria para tantas milhares de pessoas. Fica aí minha mensagem de hoje. A comunicação realmente salva, ela faz você chegar em lugares que você nunca imaginou chegar e também evita muitas situações desagradáveis. Pagar a conta. Então, me incomoda muito, muito, que é o que eu não quero, essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, de eu ter que isso, eu tenho que porra nenhuma. Faço questão de te chamar pra jantar, vou no banheiro, já pago a conta, chegou a conta, não chegou nem conta. Já resolveu. Tipo, já tá tudo certo, pá. Faço questão de fazer essas coisas assim. Sem esperar nada em troca, né? Por mim. Mas sem ter que ter a obrigação. Agora, pediu a conta, não se mexeu, não perguntou, nunca. Como se eu tivesse esse papel. Obrigada por assistir. Aproveite e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo sobre comunicação integrada, sobre assessoria de comunicação, gerenciamento de marketing digital, enfim, bastante conteúdo. Assista outros vídeos, curta esse vídeo, comente aqui embaixo, dúvidas. Estamos aí para te ajudar. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.